objetivo de chegar a vocês hoje também é dar continuidade ao cuidado que vocês têm que ter com respeito aos pensamentos. Porque os pensamentos que o diabo tem soprado na vida das pessoas de fé são pensamentos que vão direto para o coração. Se fossem direto para o intelecto, a pessoa que é de Deus imediatamente as rechaçaria, recusaria. Mas quando vão no coração, você sabe, o coração é enganador. O coração é desesperadamente corrupto. O coração é sentimentalmente frágil, fraco. E ele recebe qualquer coisa porque ele quer ser satisfeito. Então, existem os pensamentos de Deus que são colocados no nosso intelecto, na nossa razão. Nós raciocinamos com eles. E existem os pensamentos que vêm do diabo, que são os pensamentos que suscitam, que fomentam ou têm fomentado desejos ilícitos. Por exemplo, você é obreira, você é obreiro, você tem um Espírito Santo, você está aí participando da reunião dos obreiros. Não somos nós, convertidos, que corremos atrás das bênçãos. São as bênçãos que correm atrás de nós. É diferente. Então, quando o obreiro é novato, noviço, é normal que quando ele ouve o pastor falando, não, você tem que conquistar, você tem que vencer, você tem que, olha, Deus prometeu isso, prometeu aquilo. Então o obreiro fica assim, peraí, é a minha vez, eu vou tomar posse disso que o pastor está falando. Então o obreiro se envolve no desejo, veja só, no desejo, na cobiça de querer algo que ele já tem. Ele já tem. Do ponto de vista da palavra de Deus, ele já tem a promessa de Deus. Como Jacó. Quando Jacó foi abençoado por Isaac, quando Isaac impôs as mãos sobre Jacó e o abençoou, acabou. Acabou. Jacó fugiu do irmão dele, mas ele trazia, embora não tivesse nada com a mão na frente ou atrás, ele trazia dentro de si a promessa. E ele foi para a terra do sogro dele e foi abençoado. Por quê? Ele teve que trabalhar, ele teve que lutar, ele teve que fazer a parte dele. Mas a bênção estava com ele. Então, o trabalho dele, o trabalho das mãos dele, prosperava. Por quê? Porque ele tinha a bênção do Pai. Ele tinha a promessa do Pai. Ora, você, obreira, obreiro, e mesmo que não seja obreiro, obreiro, você é membro, você já foi batizado com o Espírito Santo, você já foi consagrado, você já foi abençoado. A mão de Deus, a própria mão de Deus foi imposta sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Então você não tem que cultivar aquele pensamento ou aquela intenção. Um dia eu ainda vou ter isso, ainda vou ter aquilo, fulano.
fulano conquistou isso, fulano conquistou aquilo, eu estou vendo testemunha aí, não, eu também vou conquistar. Você não pode desviar a sua fé, o seu pensamento de fé, para as intenções ou os pensamentos que estão dentro do coração. Por acaso, o diabo não planta palavras de fé, de dúvida, de medo, de cobiça, de desejo, de satisfação pessoal? Ele faz isso. Agora, cabe a quem vive pela fé, cabe a quem tem a mente de Cristo rechaçar qualquer intenção que não esteja de acordo com os pensamentos de Deus ou os pensamentos da fé. Quando você recebe o pensamento de Deus, que é a palavra dele, quando você recebe a fé, você foi revelado, a você foi revelada a fé, a salvação. Eu digo isso como o próprio exemplo. Eu lembro que a minha maior alegria, o meu maior prazer era ganhar almas depois que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não estava nem aí pensando na minha, no meu futuro, num futuro assim de sucesso, de conquistas, de ter isso, de ter aquilo, televisão, rádio, etc. e tal, igrejas, nada disso passava pela minha cabeça. Eu não me passava na minha cabeça a construir um templo, construir isso, construir milhares de igrejas pelo mundo afora, nada disso. Mas eu tinha e continuo tendo a minha fé, o pensamento de fé focado nas almas. Focado nas almas, em querer ganhar almas. É ali que eu queria construir nas almas o templo do Espírito Santo. E o templo de Deus tem sido construído na vida de cada um de nós, de vocês, do povo que, espalhado pelo mundo inteiro, recebe a palavra de Deus e obedece. Então, o que eu quero dizer, em resumo, é que, naquela altura, o início da minha aliança com Deus, o início da minha caminhada com o Senhor Jesus, isso já faz 52 anos, por aí, o que acontece? O que aconteceu? A intenção do meu coração era ganhar almas, porque eu já tinha um novo coração. Eu já possuía um novo coração. E isso era ideia fixa dentro de mim. E continua sendo. Da mesma forma que eu era quando eu comecei, eu sou hoje. Não mudei a maneira de ser. Por quê? Porque era o pensamento de fé combinado com o pensamento de Deus. Eu só queria almas. Aí eu estava pensando, por que às vezes a pessoa é cristã, é fiel a Deus, é obreira, é pastor e tal, mas por que perde a fé? Por que se desvia da fé? Se desvia da fé porque um dia, lá atrás, foi semeado no seu coração a cobiça, o desejo de ter isso, de ter aquilo. Ah, eu quero ter isso, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus sabe dos desejos do nosso coração. E se a intenção do nosso coração não combina com os desejos de Deus, com os pensamentos da fé, então a pessoa, cedo ou tarde, acaba se inclinando aos desejos do coração e perde o foco dos pensamentos de Deus.
O pensamento do coração faz com que os pensamentos da fé fiquem invalidados, porque a pessoa, às vezes, está na fé, mas com o coração em outras coisas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você está aí na igreja agora. Nesse momento, você está aí, ouvindo essa palavra minha. Muito bem. Mas, se por acaso você está cantando, você já orou, você já ofertou, você já meditou na palavra de Deus, etc. Mas se por acaso, dentro do seu coração, você está pensando assim, peraí, poxa, assim que eu sair daqui, eu vou no cinema, assim que eu sair daqui, eu vou encontrar com meu namorado, com a minha namorada, e eu vou fazer isso, eu vou fazer. Quer dizer, você está aí no templo, você está aí na igreja, mas o seu pensamento está em outro lugar. Aí você está enquadrada ou enquadrado dentro daquela palavra que Jesus falou. Este povo, citou, né, mencionou, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, Deus vê isso, você sabe disso. Você não precisa nem falar. Deus sabe. Onde está o nosso coração? Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Tudo bem, quando a gente quer ganhar almas, quando a gente quer ganhar o incrédulo, trazer o incrédulo para a igreja e levá-lo à conversão, como aconteceu com você, como aconteceu comigo, como aconteceu com todos nós, o que acontece? É óbvio que a gente não vai falar de doutrinas. A gente não vai falar de Satanás, dos pensamentos de Satanás, das intenções mas nós vamos falar das bênçãos de Deus. Jesus mandou que se pregasse o evangelho curando os enfermos. A cura dos enfermos, os milagres, as maravilhas de Deus são para todos, todos, todos. Então nós usamos o argumento da cura, da libertação, dos milagres, para não apenas atender a necessidade das pessoas, mas para atrair as multidões e levá-las a uma consciência de libertação, uma consciência de fé, um pensamento de fé, um pensamento da palavra de Deus. Quando se arranca o demônio da pessoa, então essa criatura está em condições de ouvir a palavra de Deus. É isso que nós usamos. É lógico. Então, quando você vai numa reunião por exemplo, dos empresários, do Congresso dos Empresários, na segunda-feira, eles não vão falar de pensamentos, de dúvida, eles não vão falar de filhos rebeldes, eles não vão falar nada do que eu estou falando aqui agora. O assunto deles vai ser de fé, só vai falar sobre fé, para suscitar a fé e aquelas pessoas desabrocharem a fé, despertarem a sua fé e, consequentemente, tomarem posse das bênçãos de Deus. Com as bênçãos de Deus, aquelas pessoas vão ver, Deus é comigo, Deus, realmente o Deus da Universal funciona. E aí ela é estimulada a continuar na fé. Agora, isso não serve para você que já é da fé, você que já é uma pessoa da fé. Você tem que manter o seu pensamento nos pensamentos de Deus, de acordo com a vontade de Deus, pensando com os pensamentos de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Então, pensando como o Senhor Jesus pensaria se estivesse no seu lugar, porque você, com certeza, vai ser abençoado. Você vai ser abençoado, você vai tomar posse das coisas, das grandezas de Deus. Você não tem que ficar preocupada e nem com inveja daquele membro ou daquela pessoa que chegou ontem e já arrebentou. Ele arrebentou economicamente, mas espiritualmente ele é uma criança. E até é perigoso ele tomar posse de coisas grandes sendo uma criança.
que não tem ainda estrutura para suportar. Mas ele teve fé, ele conquistou. Ora, minha amiga, meu amigo, obreira e obreiro, eu queria que você cuidasse dos seus pensamentos, os pensamentos de Deus, que são os pensamentos da fé. Veja só, presta atenção. Deus falou com o seu povo de Israel através do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 30, versículo 1. Ele diz assim para os filhos de Israel. Ele diz assim: ai dos filhos, o quê? Rebeldes. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Que planos são esses? Que execução de planos são esses? Esses planos são as intenções má. Por exemplo, isso acontece muito na igreja. O pastor está certinho, está trabalhando, tudo está dando fruto e tudo, mas o diabo vem e planta. Olha, você está vendo? O seu colega está com um carro melhor do que o seu. Você, o que você vai fazer? Você vai ficar aí esperando? Dá uma sementinha pequenininha, porcaria, mas coloca ali no coração dele aquela semente. Ele aceita. Em princípio, ele diz não, mas depois ele fica pensando: poxa, é mesmo, o fulano está com um carro melhor, poxa, eu também tenho direito, eu também sou filho de Deus. Aí ele começa a se justificar, e o diabo, logo, começa a fomentar aquele pensamento. Então ele começa a trabalhar não por amor às almas, a servir Jesus, não para servi-lo de verdade, mas para servir a si próprio. Ele começa a olhar para si: não, eu vou crescer, eu vou arrebentar, porque eu vou ser abençoado, eu vou ser promovido, eu vou ser isso, e eu vou poder ter aquele carro. Pronto. É uma intenção má, perversa, e que vai fazê-lo cair lá na frente. Por quê? Porque ele deu ouvidos a uma má intenção, um pensamento do coração. E é isso que Deus está falando aqui. Ai dos filhos rebeldes que executam planos, pensamentos, que executam ideias, que têm intenções que não procedem de mim, que não, quer dizer, que não estão de acordo com a minha palavra. Porque nós temos que pensar em quê? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo, se algum louvor há, que seja isso que ocupe o vosso coração. Então, meus caros, vocês que são obreiras, obreiros, e pastores, e esposa de pastores, cuidem da sua salvação. Não cochile na fé. Não cochile na fé. 24 horas por dia, você tem que estar olhando, cuidando do tesouro infindável, infinito, que o Espírito Santo colocou dentro de você, que é a fé pura, os pensamentos de fé. Viver na fé, viver pela fé, viver de fé em fé, significa que nós olhamos para frente, reto. Nós olhamos para frente, reto, com retidão, nem olhando nem para um lado, nem para o outro, mas sempre olhando para frente. Quer dizer, nós olhamos
para o autor e consumador da nossa fé, mantendo o pensamento de acordo, combinado com a palavra de Deus, que é a palavra da fé.